Sim. Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira no Bar Dallos Comida e Arte, Centro de Natal, das 17h30 às 18h30, sempre um bate-papo descontraído, informal, com uma pessoa que faz a cultura, que faz a arte em Natal, no Rio Grande do Norte. Lembrando que o programa tem produção de Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho e José Agno na filmagem. E, como sempre, nós temos o apoio logístico dos queridos Ricardo Nelson e Lula Belmont. Lembrando que você pode fazer comentários, os comentários vão ser lidos aqui, perguntados, qualquer pergunta para Liz Rosa, que é a nossa entrevistada, você pode fazer. Lembrando também que você pode assistir no Bar Dallos. A gente sabe que a gente está vivendo uma época atípica de violência, de intimidação, mas também os lugares têm que abrir, as pessoas também têm que viver. A gente vai administrando isso e por isso que nós estamos com essa conversa de botequim presencial. O Centro de Natal está tranquilo, tem como estacionar, não há registro de nada ruim acontecendo, felizmente. A polícia está nas ruas, quando a equipe está vindo para cá, passou inclusive pela Força Nacional. Então a gente torce para a normalidade voltar a Natal, voltar ao Rio Grande do Norte e todos nós possamos viver nossas vidas de uma maneira legal, produtiva, criativa e que estabelecimentos como o Bar Dallos Comida e Arte possam abrir, que é assim que eles sobrevivem. E agora já falei muito, agora vamos apresentar a nossa entrevistada de hoje, a cantora Liz Rosa, que está aqui ao meu lado. Uma alegria tê-la aqui, Liz Rosa. Querido, obrigada por ter chamado pra gente bater esse papo. Já tomando uma cervejinha. Isso, aqui é conversa de botequim, cervejinha, daqui a pouco tem comida, daqui a pouco vem comida pra cá. Meus informantes disseram que você já estava aqui ontem no Bar Dallos. Não, foi uma prima minha que veio, que é parecida comigo, não era eu. Então hoje estamos com a prima cantora que vai falar sobre carreira, sobre muita coisa, sobre Nova York, jazz bossa, né? Tudo misturado. Vai ser muito assunto. Liz, eu sempre começo perguntando sobre como a pessoa chegou à atividade pela qual que ela exercita. Então eu pergunto para você, eu já sei um pouquinho da sua história, mas eu pergunto para você, como é que a música entrou na sua vida? Como é que foi o contato de Liz, na época Elis, com a música? Então, assim, o meu primeiro contato musical mesmo, assim, eu venho de uma família muito festeira, então, assim, a minha mãe gosta muito de música, meus tios, então assim, a gente sempre, em casa, sempre ouviu muita música, tinha os primos que tocavam e tal, mas ninguém nunca foi profissional da música. Sim. Mas a primeira vez, assim, que eu tive contato com o palco, né, com o exercer da música, né, em si, foi quando eu tinha 12 anos que a minha mãe me colocou no coral infantil da UFRN. E ali eu tive a primeira experiência mesmo de cantar, aquela coisa de coral e tal, e a primeira experiência de palco que pra mim foi um despertar. Né? Eu tinha 12 anos e eu nunca esqueço até hoje a sensação de quando aquelas luzes se acenderam, né? E que eu não conseguia ver a plateia e que pra mim, e as borboletas no estômago, o nervosismo, que na verdade não era nervosismo, era felicidade. Então aquela sensação eu continuo tendo há mais de 20 anos. História bonita. Nessa mesma mesa, Titina Medeiros disse que a primeira vez que ela subiu no palco, ela disse, se sentiu feliz e pensou, aqui é o meu lugar. Exatamente. É o pertencimento. Naquele primeiro instante, eu sabia que eu queria fazer aquilo pro resto da minha vida. Pra mim foi muito claro. Assim, então com 12 anos já veio o estalo, vou ser cantora. É mais do que cantar, é fazer a coisa, é o lance do palco, é mais do que cantar. Sim. Não é só cantar. Eu acho que talvez se eu não fosse cantora, vamos supor que eu fosse fazer uma outra coisa envolvida à arte, mas a coisa do performar, né? Sim. Estar ativa num palco, tocar o coração das pessoas, aquela troca, isso você só tem com ao vivo, né? Isso. Por isso que foi muito difícil para mim o negócio da pandemia, porque foi ficar longe desse contato direto com as pessoas. Isso. Mas é isso. Nossa, antes da gente passar para a etapa seguinte, você se profissionalizando, como é que foi? Uma curiosidade, a gente estava conversando aqui antes, a conversa tá maravilhosa aqui, antes, e era uma curiosidade minha. Você se chama Elis, eu ia perguntar se justamente o Elis em homenagem a Elis Regina, é o caso, né? Exatamente. A minha mãe, quando ela descobriu que estava grávida de uma menina, ela quis dar o nome da cantora favorita dela, que é a Elis Regina.
E, na verdade, assim, 10 anos antes, né, em 1976, a minha mãe foi assistir ao show Falso Brilhante da Elis, enfim. E aí ela disse, quando ela assistiu o show, né, e ficou encantada, ela disse que se um dia ela tivesse uma filha, ela colocaria o nome de Elis. E aí, 10 anos depois, eu nasci. E aí a Elis da minha mãe, veio ao mundo, né? E ela nunca imaginou que eu fosse ser cantora. Cantora, inclusive canta o repertório daí. Você poderia ser a mesma filha querida com o nome de Elis, sendo engenheira, sendo advogada, gerente de banco, ser né? Outra coisa, né? Mas foi cantora. Tal qual a minha xará. Você tem alguma ligação com o repertório de Elis? Assim, uma ligação afetiva? Como é que totalmente. Repertório. Tem algumas canções do repertório dela que eu toco nos shows, enfim. E, inclusive, montei um show especial agora para o Blue Note São Paulo, que no dia 9 de maio eu vou remontar o repertório do Transversal do Tempo, que foi o show que sucedeu o Falso Brilhante. Então vai ser bem legal, estou muito animada. Muito bom. O show é maravilhoso, vai ser muito bonito. Vai ser incrível. Dia 9 de maio, Blue Note São Paulo. Isso, exatamente. Com a torcida organizada aqui, que esse show vem em turnê pelo Nordeste. Tomara. E vem para Natal. Tomara. Estarei lá na primeira fileira. E vamos continuar a linha temporal. Aí você com 12 anos teve esse alumbramento com a música, com o palco. E como é que tudo continuou? Você se profissionalizou, você estudou música, totalmente autodidata, como é que foi a continuidade? Eu tentei estudar música. Entrei para fazer o curso, né? Primeiro você faz o básico, depois o técnico para canto, mas não tinha canto popular na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Nem para cursos técnicos na escola de música, nem para universidade. Na verdade, só tinha canto popular na universidade, na Unicamp, em Campinas. Era a única universidade do Brasil que tinha curso de música popular. Nossa. Olha que absurdo. Né? Estranho. E eu não sou tão velha assim. Estou falando de 20 anos atrás. Não, 20 anos não, 15 anos atrás. Enfim, então eu fui para a escola de música estudar canto erudito. Sim. E eu vi que não era para mim, não gostei, não tinha a ver, eu gosto mais de música popular, eu sou mais ligada à música popular. E aí eu acabei abandonando e aí eu me criei como a maioria dos artistas brasileiros na noite, né? Aprendendo com os outros músicos e que eu acho que a maioria dos artistas, né, da trajetória nossa, da minha geração, a gente vem desse lugar. É a grande escola, né, Alice? Acaba sendo a grande escola. É uma grande escola, né? E eu acho que é essencial, mesmo para quem acaba indo para coisa mais didática mesmo, né? É importante que você passe por essa coisa de tocar repertórios diferentes, até para que você, enquanto artista, você encontre o que é que tem a ver com você, né? O que é que lhe toca, qual é o seu barato, né? Então, até você achar isso, você tem que ir testando de tudo, né? Eu cantei de tudo, eu fiz noite, eu cantei barzinho, eu cantei em shopping, fiz carnaval, cantei axé, cantei forró, cantei de tudo. Então, assim, mas eu sempre curti essa coisa dessa MPB mais clássica, digamos assim. Isso de barzinho tem muito de pedir em repertório, né? Já devem ter pedido música que você odiava cantar. Não, eu dizia que não sabia a letra. Na época não tinha celular, hoje em dia eu acho que se eu hoje fosse não tem mais. Tá aqui. Porque aí, inclusive, adendo, teve um dia que assim, troféu sem noção foi essa mulher. Eu tava nos Estados Unidos, não foi nem aqui para não dizer assim, brasileiro é um bando de esculhambar. Não. Foi em Nova York, eu tava cantando, eu e um guitarrista, assim, era um bar. Aí a mulher chegou pra mim, eu cantando, enquanto eu tava cantando, ela não esperou nem eu terminar. Aí ela fez assim, você canta não sei o que lá? E eu cantando, aí eu falei assim... Aí terminei de cantar a música, eu falei, diga, meu amor. Aí ela falou assim, você canta a música tal? Aí eu falei assim, não, desculpa, não canto. Aí eu cantei uma outra música. No meio da música, a mulher veio com o celular, botou a música pra tocar e botou no meu ouvido. Que isso? Enquanto eu cantava, Sérgio. Que isso, coisa absurda. Absurdo. Mas as pessoas são malucas, né? E aí eu tive uma crise de riso tremenda. Eu não conseguia mais cantar. Eu disse assim, eu não tô acreditando que essa mulher fez um negócio desse. Então, assim, aí é o que eu digo, tem um negócio do pedido é danado. E agora com as modernidades, as pessoas fazem assim, não, aqui, ó, tá aqui a letra, pega e lê aí.
Porque uma vez eu conversando com Larissa Costa... A música, ouve aí. Ela disse, sabe, a gente preparou um repertório com tanto carinho, essa música encadeia com essa. Aí vem a pessoa do nada, canta Raul, toca Titãs. É fogo. E as pessoas acham que a gente é uma radiola de ficha, né? Que é só botar a ficha. Aliás, não tem nem a fichinha, né? Que antes tivesse. Agora, quando pedirem música, a gente faz assim, Pix. Aí dá o Pix pra pessoa, né? Muito bem. Estamos aqui no Conversa de Botequim com Liz Rosa. Você pode fazer pergunta, pode vir pro Bardalos aqui. Enfim, participe, interaja, que o programa é interativo. Liz, é a continuidade, barzinho. Aí quando foi que você começou a descobrir, digamos assim, o seu repertório? Quando é que começou a tocar em outros lugares, em outros espaços? Como é que foi esse processo? Assim, eu me achei dentro dessa coisa do que a gente chama de jazz brasileiro, né? Do samba jazz, da bossa nova, do samba jazz e tal, dessa MPB, né? Que permeia ali no final da década de 50, parará, vai até o final da década de 70. Então esse repertório sempre foi o meu preferido, assim, sobretudo entre 60 e 70. Sempre gostei de ouvir esse repertório, né? E aí eu via que cabia o jeito que eu cantava. Então eu comecei a ouvir muito as cantoras que me influenciaram, né? Além da Elisa, a Cláudia, né? Maravilhosa, né? A Leni Andrade. Então, assim, eu comecei a me achar mesmo pelo meu próprio gosto, que já vinha dali, e de testar nos shows. Aí eu fui entendendo que eu era muito boa de divisão rítmica e que a harmônica, meu ouvido harmônico, ele também é muito bom. Então, eu fui explorando essas coisas, aprendi muito com os músicos todos. E aí, quando eu me transferi para o Rio, né, quando eu me mudei para o Rio em 2007, eu tinha 21 anos, aí foi quando tudo se abriu ainda mais, porque aí eu comecei a ficar em contato mesmo com a galera da Bossa Nova. Isso. E do Samba Lanço, Orlandivo, Doris Monteiro, Emílio Santiago, né, Marcos Vale, João Donato, Roberto Menescal. Isso. Né? Quando você fala contato, eu que acompanho a sua carreira, mas acho que nem todo... É contato mesmo. Não, você mesmo, tem apresentações que podem ser vistas no seu com canal do YouTube com essas pessoas. Tem vídeos É. lindos, você com Roberto Menescal, você com João Bosco, lindos aqueles vídeos. As apresentações. Fala um pouquinho como foi esse processo, de repente você tá dividindo o palco com pessoas que você gostava. Não foi de repente, não. Tira não de foi repente. assim, chegar bonita no Rio e falar, oi gente, cheguei. Não foi, queria que fosse assim, mas não foi, não. Então, foi bem, fala do Caminho das Pedras, então. Foi um processo bem longo e sofrido, né? Nossa. Porque você imagina, eu era uma menina, né? Uma menina buchuda de 21 anos, menino buchudo, que saiu da casa dos pais e falou assim, eu vou porque eu não tô cabendo em Natal. Eu não quero só isso. Eu quero mais, mas o que é que eu quero? Não sei. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Nossa, foi na cara e na coragem. Nossa. Pra não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia uma pessoa que era um baterista, que era amigo de um amigo que tocava no Vinícius Bar, que aí foi o primeiro lugar onde eu toquei, assim, e que mesmo assim demorou um ano que eu já estava morando lá para começar a tocar. E aí eu ia dar canja, aí o povo dizia assim, não sei o quê, porque o Rio tem dessa coisa, ao mesmo tempo que é muito acolhedor, também é muito... Tem sim. Você não te conhece, não faz parte, então você não é meu amigo, você tem que sempre ser apresentado por alguém. E eu não tinha ninguém para me apresentar. Contratei uma produtora para ela tentar fechar show para mim, aí olha como são as coisas, né? Um dos shows que ela fechou foi num lugar que estava micado, não tinha ninguém, mas a produtora do lugar, a menina que era responsável é a Amanda Bravo, que é filha do Durval Ferreira, compositor de Estamos Aí, junto com Maurício Ayhorn, enfim. E ela é essa menina, filha da Bossa Nova, né? E a Amanda amou a minha apresentação, amou eu cantando, eu acabei ficando amiga dela, e a Amanda mudou a minha vida. A Amanda, eu cantei nesse dia, no dia seguinte era o aniversário do pai dela, dia 25 de janeiro, eu não esqueço, porque é o mesmo dia do Tom Jobim, do meu pai e do pai dela. Ela disse assim, olha só, a gente tá fazendo um show em homenagem ao meu pai, amanhã vai uma galera. Essa história é ótima. Vai uma galera lá tocar. Eu bebo rápido, né? Não, eu também bebo rápido. Aí vai uma galera lá tocar e você vai lá, escolhe uma música do meu pai. Aí eu escolhi Batida Diferente, eu acho. Eu falei, qual? Ela, tem uma música que a galera já vai tocar, mas aí eu falei, Batida Diferente, rola. Aí
fui. Sim. Quando eu cheguei lá, a galera que ia tocar, eu nunca vou esquecer disso, porque foi um momento assim, eu falei, eu não acredito que eu tô aqui, né? Eu entrei, aí tava assim, a banda era o Haroldo Cases, o Rubinho Batera, que gravou com Elis, enfim, a galera do Rio, mais velha, Paulinho Trompete. E aí eu já achei a banda o máximo, eu falei, porra, não acredito. E aí, quando eu olhei em volta, a galera que ia dar uma canja era a Leni Andrade, o João Donato, Nossa. o Marcos Vale, quem mais que tava lá? Aí tinha uma galera que eu não conhecia, que era da cena do Rio e tal, mas era assim, o Orlandivo, todo mundo da Bossa Nova. Eu tenho uma foto desse dia que pra mim foi assim, naquele dia a minha vida mudou. Porque aquelas pessoas me viram cantar, ninguém me conhecia. Eu já morava no Rio há 3 anos. Nossa. Então, ali que as coisas começaram a andar. Então, foi ali que tudo começou a andar. A Amanda começou a me apresentar outras pessoas. Claro, tem o meu talento, tem esse fator, mas realmente ela foi uma pessoa determinante, né, pra mim. E a gente fez muitas coisas juntos. Depois a gente acabou fazendo um baile com o Orlandivo durante anos, que aí era uma loucura. Aí o Emílio Santiago chegava para dar uma canja com a gente. Então, assim, aí as pessoas começaram a falar de mim. Aí eu tive uma música para dar o recado, né? E conseguiu. Fumei uma, entrei no banheiro, dei uma choradinha, saí. E não, cantar batida diferente na frente da Leni, né? Eu disse assim, menina, atrevida. Nossa. Foi, mas foi assim, né? Esse foi o começo. A Amanda foi realmente uma pessoa muito importante pra mim no Rio. Foi muito bom. Olha aí, Ricardo paparicando a gente, olha aí. E outra cerveja, Ricardo? Obrigada. E o ventilador, por gentileza. Que delícia. Queijinho aqui do Bardalos Eu amo. sensacional. Aliás, tudo aqui é bom, né, meu amor? Melhor omelete do Brasil é a do Bardalos. Com esse merchandising que a gente tá fazendo, daqui a pouco a gente ganha. Eu acho. Percentual, hein? Liz, e continuando, aí então vou voltar àquela pergunta anterior. Não foi de repente, depois de muita luta, lá estava você no palco, dividindo o palco com o João Bosco, dividindo o palco com o Roberto Menescal. Qual foi a sensação, qual foi o impacto em você? Como é que você sentiu isso tudo? Obrigado, Ricardo. Olha, tem um negócio que é muito doido, sei lá. A minha cabeça, ela funciona de um jeito que... não é todo artista que... Obrigado, Ricardo. Acho que cada um encara as coisas de uma maneira, né? Sim. Eu vejo... É claro que pra mim é uma honra enorme ter o meu ídolo dividindo o mesmo espaço que eu. Sim. Mas a maneira como eu enxergo, e eu acho que talvez por isso eu atraia isso, né? Essa coisa de o respeito e a admiração dos ídolos a mim, é porque, no final das contas, nós somos apenas parceiros de trabalho. Nós somos pessoas que trabalhamos com a mesma coisa, que nos respeitamos e que somos bons dentro daquilo que a gente faz. Então, eu sempre vi dessa maneira, no final das contas. Sim. Então, assim, eu nunca... Não existe deslumbre, existe aquilo ali. É claro que é emocionante. Mas não... É claro que é emocionante, né? Sim. Com o João ainda foi mais emocionante, porque eu trouxe ele para Natal. O show foi aqui no Riachuelo. Isso, exatamente. Então, foi emocionante porque a minha família estava ali. Era o lançamento do meu disco. Eu tava com... E o João, ele não fez uma participaçãozinha. Ele tocou 1 hora, ele fez 1 hora inteira de show comigo. Nós tocamos, sei lá, 10 músicas juntos. Então, foi uma coisa assim de... Esse cara tá dando o aval para mim, tá dizendo que eu mereço ser ouvida. Isso. Né? Mas, é claro, estava muito feliz, estava excitadíssima, mas com essa sensação de é o meu colega de trabalho, né? Muito bom. Liz, assim, de maneira geral, eles lhe tratam com simpatia, eles tratam... Como é que é o de perto ninguém é normal, já dizia Caetano. Como é que são essas pessoas? Alguns deles ícones da Bossa Nova, como é o caso do Roberto Menescal, no trato ali. Depende da personalidade da pessoa. Menescal é a melhor criatura que existe no universo. Menescal é um doce de pessoa. Ele ama a música mais do que qualquer coisa. E ele é uma pessoa extremamente carinhosa, afetuosa, educado. Então, ele é essa pessoa com todo mundo.
com o público, com os amigos, com os colegas de trabalho, com ele é essa pessoa, né? Então, o Menescal tem isso. O Menescal, a primeira vez que ele tocou comigo foi... Ele me conheceu nesse dia, fatídico dia. Depois ele me viu cantar algumas vezes nos projetos lá da Amanda. E aí tava rolando um negócio no Rio, que era o festival da Bossa Nova, uma parada assim. E aí tinha o meu show, e o meu show era num lugar, na Lapa, tipo assim, uma casa que tinha nada a ver. E a Amanda falou assim, Liz, fala com o Menescal, vê se ele não topa participar do teu show, cara, tocar uma música. E aí eu chamei o Menescal e ele topou, ele foi bater na Lapa com o carrinho dele, ele e a esposa, maravilhoso. Foi no ensaio, ensaiou, chegou lá, sem cachê, sem nada, ele foi lá dar uma força. Dá uma força. Então ele é essa pessoa. O João é generosíssimo também, é um homem inteligentíssimo, um dos melhores papos que existem. É um cara que entende de arte de maneira geral, entende sobre política, é uma pessoa muito brilhante, assim. E também tem uma personalidade, assim, muito interessante. Eu sou muito amiga também da filha dele, da Júlia, que também é uma mulher maravilhosa. Então, assim, eu acho que é mais da personalidade mesmo, né? Tem uns que são mais tímidos e tal, mas o Menescal realmente é fofo. O termo é ótimo. Só uma curiosidade, esse Bar da Lapa foi o Semente, foi? Não foi no Semente, mas eu toquei no Semente. O Semente é maravilhoso. Fechou, já faz uns anos. Sim, eu fui em 2016. Assisti um amigo meu lá, Rubinho Jacobina. Sim, Rubinho Jacobina. Que é amigo meu de adolescência. Você jura? Estudou comigo. Pois é, o Rubinho morou na Itália, né? Na França também, Itália e França. E depois ele já tá no Rio. Tocava na Orquestra Imperial, junto com Talma de Freitas, com Rodrigo Amarante. Rubinho é uma figura. Aí fui assistir o Rubinho lá e adorei o Semente. Por isso que eu perguntei onde era. Eu amei aquele espaço. Vamos falar mais sobre o lugar. Tem comentário e pergunta aqui. Elvira Maria Neta, boa tarde, Elvira. Elvira que é frequentadora do Beco da Lama. Daniel Drummond. Liz é uma das maiores cantoras da nossa MPB. Ave Maria. Ela é muito braba. Eu sou braba mesmo. Eu pensei que era braba no sentido... Sou brava. Artemilson Lima, músico do Gato Lúdico, escritor e professor. Muito bom. Liz é uma cantora de alto nível. É uma artista consolidada no cenário nacional. Acompanha o relator. Valeu, Artemilson. Júnior Santos. Liz, quando vem para Viena? Saudade gigante de você. Ai, Júnior, querido. Nossa. Beijo, meu. Tô louca pra ir. Eu tô me programando. Eu acho que eu vou pra Europa em agosto. Marcando os shows. Assim que tiver alguma coisa confirmada. Mas Viena eu vou certeza, né? Família Pádua tá morando lá em Viena. Tá. Sim. Há alguns anos, né? Eu vim no show de despedida deles, aqui no Bardalos. Pois é. Muito bom. E o Júnior Santos tem outra pergunta. Além disso, qual o seu cantor brasileiro preferido? Cantor. Homem. Vivo? Vivo. Diga vivo ou partido. Não, o Emílio pra mim é o meu preferido, sempre foi. Assim, obrigado, sempre Ricardo. Foi dos cantores o meu favorito, assim. Eu sempre fui apaixonada pelo Emílio. Mas tem outros cantores, Milton, maravilhoso também, mas Milton tem a coisa do compositor, mas do intérprete, né? Eu acho o Milton, o Emílio maravilhoso. Dos mais novos, assim, eu acho aquele Ayrton Montarroios, aquele menino que eu acho que ele é de Recife, da Pernambuco, se eu não me engano, ele mora em São Paulo, é um menino muito bom. O menino que ganhou o The Voice agora de 2020, 2021, o Giuliano Ariston, esse menino é fantástico, toca violão lindamente, canta lindamente, compõe muito bem. Se você não conhece, vá atrás, porque ele é incrível. Então, tem muita gente boa. Tem uma geração boa vindo, né? Tem mais comentários aqui. E o Júnior termina dizendo, beijo enorme. Querido. Lucinete Araújo, já assistiu muito o Conversa do Botequim ao vivo. Liz é fantástica, maravilhosa. Fez um show magnífico no Fest Bossa e Jazz, em São Miguel do Gostoso, em outubro passado. Foi o melhor show de todas. Foi o melhor show de todas as edições, na minha opinião. Fantástica cantora, adoro. Amei, minha linda, obrigada, Ave Maria. Valeu, Mas aquele show foi bom mesmo, viu? Eita, eu queria ter ido, eu não consegui. Menino, foi bom, a gente tava tudo com os cão no couro. Foi bom. Tava todo mundo assim,
sabe? E foi o meu retorno aos palcos, né? Outubro. Então, assim, eu tava voltando dos Estados Unidos, que eu fiquei 2 meses lá de novo, né? Fazendo uma turnê gigante. Aí voltei e aí cheguei em Natal com a galera, né? Trouxe o Misha Piatigorsky, que é o pianista americano, e trouxe o Benny Benek e produzi, fui eu que trouxe também a Emily Braden, que foi a cantora que fez o show no dia anterior, enfim. Então a gente tava naquela clima de celebração. Nossa, muito bom. Antes de passar para a próxima, deixa eu aproveitar o gancho da Lucinete. Esses festivais são ótimos para divulgar o jazz, a música de qualidade, né? Porque eu já fui em festival de jazz em Pipa, o que tem de criança que passa com os pais e é a criança que para ouvir aquela música diferente. É importante, né, Liz? Isso tem que ter mais festivais do gênero. Não é só festival. Festival tem aquela coisa de ter do clima, Sim. de ter, né, vários artistas, vários shows, mas é importante que o poder público e a iniciativa privada, né, porque como é lei de incentivo, não é só o poder público, né, o poder público ele abre mão de parte do seu, que é como funciona a lei de incentivo à cultura, ele abre mão de um percentual X que seria, né, dado de imposto, e aquilo ali a empresa ela vai destinar a um projeto. Então, um projeto gratuito, ele precisa acontecer para que a gente forme plateia. Isso. Porque nem todo mundo tem condição de pagar dinheiro nenhum para assistir um show. Então, como é que você pode simplesmente dizer que a MPB, né, mais clássica no sentido de, né, não purista, e o jazz ela não tem espaço e que é um público restrito, o Festival Bossa Jazz é a prova de que isso é uma falácia. Sim. Porque as pessoas só precisam ter contato, as pessoas só precisam ter acesso a essa música. Então, é muito importante para a formação de plateia, é muito importante para a formação do cidadão também. Então, assim, tem que ter mais festivais e tem que também a prefeitura e o Estado proporcionar mais shows semanais dos artistas daqui, dos artistas de fora, para que as pessoas, elas culturalmente, né, elas passem a frequentar esses espaços e elas passem a consumir esse tipo de arte, né? Então, assim, é importante e tem que ter mais. Infelizmente, tem pouco, né? Tem pouco. Tem que ter mais, sim. Não concordo. Com certeza. E tem mais comentários aqui. Cláudio Wagner da Silva, da SPVA. Show de entrevista. Valeu, Cláudio. E Júnior Santos de novo. Durval Ferreira produziu alguns discos de Sandra de Sá. Exatamente. Com arranjos de Lincoln Olivetti. É verdade. Olha aí que registro bacana. O Júnior saca tudo de música. Ele tem um acervo de música incrível. Ele é pesquisador. É incrível. Muito bom. Aqui ele foi cirúrgico, né? Foi memória. Valeu, Júnior. Vá comentando aqui. O programa interativo. E o Cláudio Wagner de novo. Vou me programar para assistir uma dessas conversas aí. Isso, Cláudio. Venha assistir. Beijinho, ó. Em loco. Tem mesa aqui. Fica comendo queijo. O melhor omelete do Brasil. E a cerveja tá gelada. A cerveja tá gelada. Meu copo tá vazio. Deve ter evaporado. Tem esse fenômeno aqui. Tá acontecendo com o meu copo também, assim. A evaporação aqui tá mais rápida do que em outros lugares. Liz, mas vamos falar agora Estados Unidos. Você se instalou em Nova York. Como é que foi esse processo? Também não foi de repente, mas como foi esse processo de estar em Nova York? Foi muito doido. Pronto, como é que foi? Porque, primeiro que Nova York, Estados Unidos nunca foi um desejo. Nunca foi uma coisa tipo assim, quero morar nos Estados Unidos. Como foi o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, primeiro eu me apaixonei pelo Rio, antes de me mudar para o Rio. E é claro que eu queria, né, sair de Natal para uma cidade grande. Sim. Então, mas antes de qualquer coisa eu me apaixonei pelo Rio. Em janeiro de 2016, eu fui cantar num festival de jazz em Punta del Este, com o Lula Galvão e o trio dele. E nesse festival de jazz, que é um festival de jazz tradicional e que tem, às vezes, algum jazz brasileiro, no caso desse ano era eu, junto com o Lula, tinham artistas americanos, foi incrível, tava o Will Nash, enfim, um monte de gente que eu escutava das gravações do disco, né? E eu assim, caraca! Nossa. Foi o primeiro festival, foi o segundo festival de jazz grande que eu participei, assim. E aí, lá eu conheci um rapaz, eu conheci o Grant Stewart, que era não, né? Coitado, ele tá vivo ainda. Que é saxofonista e tal. E a gente teve um romance lá durante o festival, aí a gente acabou ficando meio que namorando assim à distância.
E aí eu tava me planejando para me mudar para Europa. Porque o mercado no Rio estava muito ruim para mim, eu também não queria mudar para São Paulo. Eu falei, quero morar fora do Brasil. E aí ele falou, cara, por que você não muda pra cá, pra Nova York e tal? Eu falei, mas nunca fui nos Estados Unidos, eu nunca tinha ido nem a passeio. E aí ele falou, olha, tem um visto de artista, a gente pode aplicar e você vê, se sair o seu visto, você vem e vê qual é. O visto vale 3 anos e tal, aí meu visto saiu, eu apliquei do Brasil. A gente se conheceu em janeiro, teve tudo isso. Em outubro, eu me mudei para os Estados Unidos sem nunca ter pisado lá, nem a visita, assim, a passeio. Com visto de trabalho como artista? Com o meu visto de artista. Nossa, que maravilha. E aí, enfim, aí vem toda aquela dificuldade do começo, quando você muda para uma cidade. Você precisa formar plateia, você precisa conhecer os contratantes, você precisa se movimentar, né? Quando você não tem, né, um agente ou um produtor, algo do tipo, as coisas já são mais lentas mesmo. E independentemente de você ter, quando você não é conhecida, né, você não está no mainstream, é muito difícil você buscar as coisas. Então, o único jeito de você conseguir é você indo nos lugares, é você conhecendo pessoas, né? E aí foi por aí. Então, assim, demorou também, assim, uns 2 anos, mais ou menos, para eu começar a bombar, assim. Nossa. E comecei a bombar porque eu comecei a fazer uma noite num bar que não era um bar, em Chinatown, um lugar, tipo assim, nada a ver. E eu comecei a fazer uma jam de música brasileira, que foi a ideia que eu tive. Eu falei, eu preciso formar a plateia e fazer amizade com os músicos. O único jeito que eu conheço é fazendo jam session. Como é que eu vou fazer? Vou montar uma banda só de brasileiro, tocando música brasileira, e vou começar a chamar a galera do jazz para pintar, para dar canja. Aí ficou babado. Eu fazia antes uma vez por mês. Depois eu comecei a fazer de 15 dias, enchi o saco do cara, aí era toda quinta-feira. Nossa. Cara, era gente, assim, o povo se estapeava pra entrar. E aí foi quando eu comecei a ficar conhecida em Nova York, mas assim, bombava a Vera. A Vera, assim, foi muito legal. E aí foi quando as coisas começaram a andar também pra mim lá. Então assim, mas é tudo isso, 2 anos, 3, não é de uma hora pra outra. Sim, não é de uma hora pra outra. Mas é isso. Tem pergunta aqui, comentário, mas... deixa eu registrar. Depois que saiu a divulgação da sua vinda aqui, muita gente, mas muita, eu não vou me lembrar de todos, perguntando ou registrando momentos. Por exemplo, um que me chamou a atenção foi Tarsila Costa, pulou, dizendo, quando eu trabalhava no Jobim, ela dava shows maravilhosos lá. Outra pessoa, agora me perdoe, eu vou lembrar no meio da entrevista, falou de shows do Dulce France. Eu acho que no Dulce France eu devo ter feito uma vez. Pronto, então essa pessoa marcou. Marcou. Quem foi a pessoa? Eu vou lembrar. E também teve muita gente que veio no privado perguntando, Sevas, é só entrevista ou ela vai cantar? Então você vai dar uma palhinha... Ela vai encher o bucho e beber também. Entendeu? Também. E cantar a capela. Estamos em negociação. Estamos em negociação. Eu posso dar uma palhinha... Quando surgir alguma ideia aqui... Aí você avisa. Aí eu aviso. Pronto. Vamos aos comentários e perguntas. Tem aqui Múcia Teixeira. Múcia é atriz maravilhosa, linda. Mulher. Cláudio Wagner, de novo. Liz magnânima, magistral, fantástica. E um dicionário de elogios para o talento dela ainda não daria conta. Opa! Valeu, Ave Maria. Minha mãe que deve estar feliz, né, nesses comentários. Rosa Carvalho, minha irmã, direto de Londres. Boa noite. Já que mencionou shows na Europa, em agosto vou acompanhar. Espero que venha a Londres. Com certeza. Opa, olha aí, um show em Londres? Nossa. Estamos aí. Se lhes for, assista sim, Rosa. Com certeza, Rosa. Eu aviso, eu mando o recado. Nossa, maravilhoso. Beijão, Grose, que é o apelido particular de irmã Grose. Beijão, Grose. Valeu. Daqui a pouco, lembrando, você pode fazer comentários, perguntas, Liz vai respondendo aqui. Liz, então você falou desse momento em Nova York. Mas deixa eu lhe perguntar, aí você também canta inglês, você também canta repertório americano, você se firmou nesse repertório, esse jazz meio bossa nova, que a bossa nova flerta com jazz. Qual é o seu repertório basicamente nos shows lá? Meu repertório é o mesmo repertório que eu faço aqui, faço lá, faço na Europa.
E eu não canto jazz tradicional, não, eu só canto música brasileira. E, pra ser honesta, eu nem me lembro a última vez que eu cantei em inglês na minha vida. Eu canto em português. Então, assim, assim, é claro que por uma questão de plateia e marketing, é legal você lançar uma música em inglês e tal, não sei o quê. Eu tenho uma certa resistência, eu falo inglês fluentemente, não é a língua por si só, mas eu vejo e eu sinto a importância de afirmar a música brasileira não só pela sua qualidade musical, mas pela qualidade poética que tem a música brasileira, né? A gente vem da tradição oral, então assim, às vezes as pessoas não entendem muito, mas as versões em inglês? Eu falei assim, não, existe uma importância da poesia musicada brasileira que para mim é essencial e que faz parte da minha construção artística. Então por isso que na maioria das vezes eu só canto em português, assim. É uma coisa ou outra, tipo, eu vou fazer, né, o contratante pede para eu fazer uma versão abrasileirada de uma... Aí rola, mas assim, não é o meu foco, nunca foi o meu foco. Pode ser que depois eu faça um projeto diferente, né? É claro que eu estou aberta a essas coisas, mas para mim é muito importante que eu cante música brasileira em português, explico as letras, faço a plateia cantar em português. É um barato, né? Ver o poder que a gente tem, que a nossa língua tem. Né? Lígia, como eu falei, a bossa nova bebe no jazz, tem um pé, mas as suas versões são lindas. Você parece que bota os dois pés no jazz, parece que é proposital isso? Totalmente proposital. Na verdade, é a cena em que eu me incluo e é o tipo de música que eu gosto de fazer. Sim. Então, assim, e meu som, ele não é nada bossa nova, no final das contas. Ele é muito mais samba jazz, ele é muito mais parecido muito mais samba jazz, exatamente. Com esses trios, né, do tamba trio, zimbo trio, essa sonoridade que as poucas cantoras que cantavam samba jazz, eram muito poucas cantoras que... Leni Andrade cantava. A Leni é a rainha morta. E você já citou a Leni umas 3 vezes aqui. E a Cláudia, maravilhosa também. Mas a Cláudia, ela tem um repertório um pouco mais vasto, né? Leni era samba jazz mesmo. É bossa nova e samba jazz, mas ela é jazzista mesmo, assim. Isso. Então, a minha onda vai muito na praia, assim, da Leni, né? A Elis tinha disso também, mas a Elis, ela era muito mais essa coisa mais vasta da MPB do que eu sou, por exemplo. Né? O repertório dela era muito bem. Então eu acabo que fico mais calcada nessa coisa Elis mais parece jazzista. que inventou um gênero próprio, né? Assim, eu acho que... eu acho muito parecido, assim, por exemplo, né? Se você for pensar, né? A Gal, ela já era uma pessoa um pouco mais eclética, digamos assim, em termos de repertório. Ela gravou de tudo, assim, né? Mas a Elis também tinha disso. Se você for ouvir o Falso Brilhante, o Transversal do Tempo, ele é totalmente uma expressão. Ao invés de piano, são teclado e Rhodes, e tem uma versão de Deus lhe pague super rock and roll. Então, assim, essa vastidão de estilos e de coisas que é muito particular de algumas cantoras e alguns cantores da música brasileira. Que é uma coisa que o Emílio não tinha. O Emílio era mais bossa e um samba mais maneiro, né? Que é parecido com a minha onda também. Então, assim, eu acabei indo para essa coisa mais específica. Mas, enquanto intérprete, eu também gosto de cantar outras coisas. Então, assim, agora eu já estou numa viagem de fazer um trabalho que eu descolhe um pouco do jazz e que eu colhe um pouco mais na música clássica. Então, um projeto novo que eu já estou pensando, tem um disco que está para sair agora, está em fase de mixagem, que é produzido e arranjado pelo Misha. E esse próximo projeto que eu já imagino uma coisa mais, tipo assim, só cordas e tal, para que eu consiga também começar a passear por outros lugares, porque eu já fiz muita coisa com orquestra e eu vi que existe um filão ali que eu posso começar a abrir um pouco mais, né, para música clássica e tal. Perfeito. Não clássica tradicional. Não, é isso, né, clássica da MPB. Não, clássica em sua formação, né? Sim. Tipo câmara, música de câmara, essas coisas. Para que eu comece a tocar em outros festivais, em outros lugares, para que assim a minha música brasileira jazzista, ela comece a tocar em outros lugares e tenha acesso a outras pessoas, para que elas saibam que essa música existe e que porque é assim, né? Esse trabalhinho de formiga. Assim.
Perfeito. Depois a gente vai falar mais sobre o CD que vai vir, mas vamos falar sobre o primeiro CD que você gravou. Sim. O CD tem o seu nome, Liz Rosa. É esse que foi gravado em Portugal? Não. Não. O que foi gravado em Portugal é o novo. É o novo. É. Fala sobre esse primeiro. Como é que foi o processo? Foi gravado parte aqui em Natal, a maior parte dele, aqui em Natal e parte no Rio de Janeiro, né? É bem essa mistura. Então, assim, tem arranjo do Ricardo Silveira, e aí tem, aqui de Natal gravou, de baixo teve Primata e Daniel Ribeiro, de baterista foi o Darlan, aí nós tivemos Jojo em 2 faixas também, Sérgio Farias em uma faixa, aí o Ricardo tocou todas as guitarras também, junto com o Joe, que tocou em algumas faixas. E aí no Rio eu gravei, são 13 faixas, 10 faixas foram gravadas aqui, todos os sopros do disco, que aí é maravilhoso, que é o Jessé Sadoc, o Aldivas e o Marcelinho Martins, que é a mesma galera que grava com o João Bosco, enfim, grava com o pessoal. E aí percussão é o Marçalzinho, maravilhoso, e Gilson Piranzeta numa faixa. E aí tem Jorge Helder, enfim, aí tem a galera do Rio, 3 faixas que eu gravei no Rio com o pessoal do Rio. E aí foi distribuído pela Som Livre, e é isso, é um repertório bem íntimo meu, né? E ali já era o gostinho do samba jazz entrando ali, mas não tanto quanto esse trabalho de agora, que eu vejo de uma maneira mais coerente com o jeito que eu canto hoje. Nossa. Que é muito diferente de quando eu cantava há 12 anos atrás. Foi quando saiu o meu primeiro disco. Aí esse vai sair quando? Esse CD novo? Quando tiver dinheiro pra terminar. Quando dinheiro, toda bufunfa. Mas, dito isso, segundo semestre, com certeza. Primeiro semestre não tem condição. Então, assim, mas esse ano sai, certeza. Só não tem uma data certa ainda. Quem está mixando é o Brian Montgomery, que é o engenheiro de som que, enfim, mixou o Live in Paris da Diana Krall, enfim. É bem jazzístico, mas é bem brasileiro, muito bem swingado. E aí tem regravações com arranjos novos do Misha, tem Samba de uma Nota Só, Aquarela no Brasil, enfim, Só que Deram Zero pro Bedeu, que foi um clássico da Cláudia, da década de 70. Aí o Rodrigo Faô me apresentou uma música da Alessi Brandão que eu não conhecia e a gente fez um novo arranjo que foi incrível. E tem as inéditas, que aí tem uma música de Cristal com Simona Talma, um samba que elas fizeram pra mim. Que maravilha! Aí tem uma música só da Cristal que ela também fez pra mim. E tem mais 4 faixas que foram escritas pelo Misha, com 3 faixas, uma com a Simona Talma, letra da Simona, outra letra do Moisés Marques, sambista carioca. E a minha estreia como letrista, que eu também não tô afim de fazer mais letra não, viu, gente? Foi ali, acabou, tá legal, pra mim deu. Não tô nessa obrigação. Não venham jornalistas me chamar de cantautora, que eu tenho ódio desse nome. Não sou cantautora, essa palavra não existe no dicionário, não. O jornalista que chamou não fui eu não, viu? Não. Só pra registrar. Não sou cantautora, sou intérprete. Eles chamam isso de cantautora? Nossa Senhora. Esse é um novo jornalismo que eu não conhecia. Na minha cara. E tem comentário aqui. Lucinete Araújo, de novo. Cefas, querido, não estou aí hoje por causa do cenário da nossa cidade. Totalmente compreensível. Parabéns pela entrevista maravilhosa com Liz. Ela é competente. Estou acompanhando aqui. Beijos, continua acompanhando. Mas depois vai passar isso, Lucinete, e volta tudo à normalidade. Artemilson Lima, de novo. Ainda tenho esperança de acompanhar Liz cantando Dente Morena. Doente Morena? Doente Morena. Doente Morena. Do Gil, isso. Interpretada por Elis, pronto. Opa, vai. Achei boa, viu a ideia? Inclusive, eu nunca cantei ela. Olha aí. Artemilson... A cabecinha da bonita. Artemilson sugerindo o repertório aqui, ao vivo. Não, mas eu não sei cantar ela, eu tenho que aprender, né? Flávia Arruda, escritora e pedagoga, que também costuma assistir aqui. Maravilha de entrevista. Parabéns ao entrevistador e à entrevistada. Obrigado, Flávia. Valeu. Obrigada, querida.
E você não come não só eu, Hã? eu já comi metade do negócio, Opa, falta a outra metade que é sua. Não, eu vou comer só um pouquinho. Não, é porque eu comecei a malhar ontem, aí eu tô achando que eu posso comer. As 500 gramas que eu perdi ontem na academia, já ganhei 1 quilo aqui, ó, de queijinho. É porque eu já fiquei animada, né, achando, não, agora eu posso comer. Mas o bom de malhar é isso, é que tira a culpa, né? Agora pergunta se eu fui hoje. Fui não, que eu com as pernas doendo. Eu digo, vou nada. Vou amanhã só. Tô aqui. Oi? Não é? Inclusive. O queijinho é seu, fica. Esse queijo é bom demais. É bom, mano. Repetindo aqui, o cardápio, o Bardal tem um dos melhores cardápios de Natal. A comida do Bardal é muito boa e a melhor omelete do Brasil. Venha e confira. Lins, na conversa aqui já deu para saber algumas das suas influências, algumas das pessoas que você gosta. E eu lembro da pergunta aqui, acho que foi do Júnior, sobre qual é o seu cantor preferido. Quais são os artistas, vivos e mortos, entre homens e mulheres, assim, 5, 6, 7 que mais lhe influenciam, que mais lhe impactam, que você nunca cansa de ouvir? Qual é o cânone de Liz Rosa? Eu sou geminiana, não me peça para escolher uma coisa. Eu não tenho capacidade de escolher uma coisa. Para você ter noção, quando eu vou numa loja que eu vejo um vestido primeiro que cabe, eu compro a paleta de cores inteira, porque eu não consigo decidir qual cor que eu prefiro. Então, dizer pra mim, faça uma lista com menos de 10 pessoas que você gosta, é impossível. Então, assim, dito isto, eu, é claro, adoro a Elis Regina, adoro das cantoras, né? Porque eu acho que tem influências de várias maneiras. Musicalmente, você é influenciada de várias maneiras, né? Tem os músicos que influenciam, tem os intérpretes, os cantores, aí você tem o arranjador, aí você tem os discos, que é a obra completa que você gosta também. Então, assim, vamos das cantoras, eu adoro a Elis, a Cláudia, a Leni Andrade, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, deixa eu ver quem mais. Enfim, das cantoras eu acho que essas são as que eu mais escuto até hoje, né? Sim. Aí você vai para os compositores, aí é uma lista enorme, né? Tom Jobim, Milton Nascimento, a galera da Bossa Nova inteira, Roberto Menescal, Carlos Lira, Francis Haime, João Bosco, Ivan Lins, Djavan, enfim. Aí a lista é imensa, né? É infinda. E aí você vai... Adoro, como compositora, sou absolutamente apaixonada por Cristal. Eu gravei 3 músicas da Cristal no meu primeiro disco, 2 músicas nesse disco novo. Cristal é uma cantora excepcional, é uma intérprete excepcional, é uma performer excepcional e uma compositora excepcional. Cristal é incrível. Então, né, adicionando ela na lista, Simona é uma grandíssima Simona é maravilhosa. Também. Então, assim, para incluir mulher também nessa lista, né? Só homens não dá. Quem mais? Musicista, aí tem vários de música instrumental, né? Eu não gosto dessa palavra instrumental, que eu acho meio cafona. Né? Agora, música sem palavras. Sim. As músicas sem palavras. Aí eu gosto de uma infinidade de gente, né? Pat Metheny, Paquito de Rivera, que mais? Adoro... Tem tanta gente, sabe, assim, gosto de jazz, gosto de choro, gosto de samba. Aí eu sou amiga da galera do samba do Rio, tem muita gente talentosa, tem o Moisés Marques, tem o Alfredo Delpen, tem, né? E aí tem os jazz, tem a galera mais jazz de São Paulo, tem uma menina ótima, chama-se Vanessa Moreno, ela é muito talentosa. Muito bom. Aí tem, enfim, é muita gente, né? Muita e gente. assim, então todas essas pessoas, né, que são talentosas e que eu acho interessante, você é influenciada por ela. A música, ela é uma coisa que influencia você, né? Mesmo que você diga que não, né? Então, assim, são muitas influências no meu som. Perfeito. Né? Muitas influências, né? E depois que eu fui morar em Nova York, eu realmente... Aí eu comecei a ser exposta a muito mais música, muito mais coisa. E aí a minha música foi ficando também mais aberta, né? Sim. Você já foi, visitou, se apresentou em New Orleans?
Não, eu nunca fui. Não? Eu nunca fui. Nunca me apresentei lá. Nos Estados Unidos, Nova York é o lugar que eu moro lá, né? Então, assim, acabo tocando mais lá, mas Miami, Boston, em Vermont aí tem um festival de jazz que eu já toquei lá, em Stowe, Columbia, que fica na Carolina Sul, que mais? LA. Acho que é isso. Eu acabo eu não viajei tanto nos Estados Unidos, porque o que acontece é o seguinte, como nunca tive produtor, empresário, nada. Eu ia perguntar isso. É muito difícil para mim essa equação de preciso sobreviver, preciso tocar, preciso pagar as contas, preciso fechar coisas em outros lugares. Obrigado. Então, dito isso, eu só não viajo mais porque eu não tenho capacidade empresarial para dar conta de tudo sozinha, né? Então chega nesse lugar, né? Mas é isso, mas eu espero que as coisas mudem. Com certeza. Ia fazer uma pergunta, mas já tem. Aqui, vamos lá. Artemilson Lima. Cefas, você é um entrevistador duca. Além de um escritor, uma figura humana bárbara. Sou seu fã. Obrigado, Artemilson. Também sou seu fã. Artemilson tem um livro maravilhoso. É mesmo? Sim. Sobre a contracultura. Em mesmo? Natal. Sim. Sobre o poema Processo. Massa, Falbes, imprensa, um livro maravilhoso. Foi a tese de doutorado dele. E é um livro maravilhoso. Eu também sou seu fã, Artemilson. Olha, pois eu quero o livro, viu, Artemilson? Isso Aí a gente conversa sobre o Dueto Poré, né? Isso, vale muito a pena. Lucinete Araújo de novo, também sou fã de Cefas. Eita, estão tentando me deixar envergonhado aqui agora. Fique não, olha, vou tentar. Uma coisa que eu aprendi, Cefas, aquela, né? Você aprenda também. Sim. A gente tem que abraçar os elogios. Opa, então tá bom. Porque é mérito nosso. Opa. Quando a pessoa fala que você é maravilhosa, você fala assim, sou mesmo, obrigada. É Opa, assim, tá você bom. fala, nem que seja internamente, você fala assim, eu mereço, Tá eu bom. recebo, e que isso se multiplique. Bom, Eu ficava encabulada, eu não fico mais não. O povo fala, você é maravilhosa, eu sei. Internamente, né? Só mesmo. vou seguir seu conselho, obrigado. E Luiz Santos Lima, aí é uma pergunta. O que acha do trabalho de Luciana Souza? Acho interessantíssimo. Ela não tem o timbre dos meus favoritos, mas o trabalho dela é excelente, né? É tudo isso, o gosto é um negócio muito particular, né? Ela é incrível. Aliás, ela é uma das brasileiras mais bem-sucedidas lá fora, junto com a Eliane Elias, que é pianista e cantora e arranjadora e compositora, né? Então, assim, não digo que sou influenciada por ela, mas respeito e acho o trabalho dela excelente. Fui a alguns shows dela, fui num show dela com o Romero Lubambo e o Ciro Batista, enfim, no Jazz Standard, que foi um show muito interessante também, que formação interessante, enfim. Mas era incrível. Tem um disco dela muito bonito que chama The Book of Chet, que é cantando só Chet Baker. Nossa. É uma homenagem ao Chet, que inclusive eu acho que ela ganhou o Grammy com esse. E é uma brasileira, que está ali no topo dos jazzistas, né? Então, a gente precisa valorizar isso, né? Com toda certeza. Liz, pergunta sobre questões de produção. Tá comunicando que já passou uma hora, é isso? 10 minutos. Falta 50 minutos. Eu falo que são. Mas você está aqui para falar, você é entrevistada. Mas a gente vai ficar mais um pouquinho. Eu tenho um monte, eu tenho ainda 48 perguntas para fazer. Não sei se você ainda vai cantar, se dá no clima de cantar. Eu tô querendo fugir do negócio do cantar. Mas eu sou jornalista chato, é pré-requisito para a profissão. E o seu público quer... Não, mas é porque cantar é legal com acompanhamento. Sim, com toda certeza. Mas deixa eu fazer a pergunta, que eu também tô curioso. Liz, se fala muito, principalmente na minha idade, na minha geração, que antigamente era melhor. É a frase que a minha geração de 50 anos mais fala. Antigamente era melhor. E realmente, a música de antigamente, a bossa nova, é de uma qualidade excepcional. Mas eu pergunto para você, realmente a música feita há décadas atrás é tão superior assim? Ou não se valoriza o que se produz hoje, ou não são conhecidos? Na sua opinião, como é que funciona isso? Eu acho que são várias coisas. Essa coisa de ser saudosista demais, além de ser cafona, é chata. Que é o seguinte... A música, ela tá sempre em transformação. Por quê? Porque ela é produto do meio.
É uma manifestação cultural que vem das pessoas, do que acontece. Então, assim, dizer que antigamente era muito melhor é você também anular o que é feito hoje. Então, você anula a mim, por exemplo. Ah, sim. Que da mesma maneira que eu gravo, eu regravo essas músicas da década de 50, 60, 70, que teoricamente seria uma época melhor, eu também gravo coisas de artistas novos. E elas soam de uma maneira que não é purista, não é careta, também não é modernosa demais, contemporânea demais, e assim, mas tem muita gente que toca música moderna, música contemporânea, que é muito talentoso. O pop não é porque é pop que é ruim, não é porque é jazz que é bom. Isso não é parâmetro. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, porque a gente não pode anular a existência de artistas interessantes porque elas fogem ao nosso gosto. O fato de eu não gostar de um artista não quer dizer que ele não é bom. Entende? Perfeito. Então a minha opinião é essa. Eu acho que música boa vai estar sempre existindo e sempre sendo feita. Enquanto tiver humanidade, vai ter música boa. Essa é a maneira como eu vejo as coisas. Perfeito. Olha como eu estou positiva. Liz, outra pergunta do mesmo gênero. Existe um lado B e C na Liz ouvinte? Tem coisas que você ouve em casa, ouve no seu... ouve secretamente, que quando você fala as pessoas se surpreendem, mas como você ouve isso? Existe isso? Não. Porque o meu gosto de ouvinte é muito parecido com o que eu apresento no palco. Sim. Então, assim, eu posso até ouvir uma coisa ou outra, por exemplo. Eu curto a Lady Gaga, eu curto Pronto, isso que eu perguntei. Mas porque eles são bons, Sim, entendeu? sim. Porque é ótimo. Vai dizer que não é. Mas deve entendeu? ter gente que surpreende. O quê? Você gosta de Lady Gaga? Aqui, deve ter. lá nos Estados Unidos não existe isso. Olha, lá fora existe uma... mas tem os Jazz Police, que a gente chama de Jazz Police, que são aqueles músicos de jazz chato, que não gostam de nada que não seja jazz, straight ahead ou bebop. Um bando de chato, entendeu? A gente chama de Jazz Police, a polícia do jazz. Então tem a mesma coisa da polícia da MPB também. Também tem. Tem a MPB, a polícia da MPB. Que é o seguinte, é aquela pessoa que não consegue enxergar beleza em outra coisa que não seja aquilo que elas gostam. Sim. E eu vejo beleza em outras coisas. Não quer dizer que eu vou cantar, que eu vou querer fazer uma parceria com uma pessoa. Não, mas tem. É claro que é bom. Entende? Você vai dizer que aquela super produção que é Beyoncé não é maravilhosa, que não canta pra caramba? Claro que canta. Então, assim, e eu gosto. Por que eu não gostaria? Por que eu não gostaria? Né? Tem coisas que aí eu não escuto porque eu não gosto, não acho legal, mas assim, não é uma coisa que eu ouço com frequência. Mas adoro Paul McCartney. Eu fui no show do Paul, e aliás foi uma experiência incrível. Eu fui no show do Rio, eu tava com um pass, porque o batera era amigo do meu namorado e tal, conhecia a galera, conhecia os músicos, vi o Paul de perto. Então assim, eu gosto de rock and roll, eu gosto de várias coisas, assim. Sim. Não escuto com frequência, mas escuto. Mas escuto, sim. Olha aí, gosto de Lady Gaga, né? Olha aí, revelação. Chegamos a uma hora, Agri? Sim. Uma hora. Vamos ter que encerrar. Por mim, eu ficava aqui até meia-noite, mas... também. A gente nem falou do disco novo, né? Eu ia perguntar. E dos shows. Quer falar? Isso, vamos falar. Disco novo, tá vindo aí? Disco novo. Sequência de shows. Tô com uma felicidade tão grande de entregar esse trabalho. Assim, foi gravado com muito suor, porque, enfim, eu precisava gravar, existia essa urgência interna, né? E com a pandemia, eu fiquei 2 anos tracafiada em Natal. Nossa. E eu não tive como voltar para os Estados Unidos, porque tinha um band. Sim. E eu tinha que gravar. Todos os meus músicos viajaram para Portugal, foi o único lugar que eu conseguia ir. Eu tinha essa curiosidade. Por que Portugal? Porque era onde dava para ir. E aí eu fui bater em Portugal e a gente gravou num estúdio incrível em Torres Vedras, todo mundo gravando dentro da mesma sala. A ideia era eu gravar a voz também junto, mas eu acabei adoecendo, fiquei sem voz. Nossa. E foi muita complicação. Isso já faz 1 ano que o disco foi gravado. Aí quando eu fui em junho passado para os Estados Unidos, eu refiz algumas vozes e gravei o restante que ficou faltando. E
E vai sair um disco, na minha opinião, que é a minha cara hoje, feito com muito amor e carinho, muito jazzístico. Muito bom, muito bom. Tem música sem palavras, tem música de 8 minutos, Nossa, né, jazz. Mas muito música bom. brasileira, né? Tudo bem brasileiro. E é isso, aí tem esse disco que vai sair em breve, espero. E agora que eu vou primeiro, tem um show em Brasília, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, né? Alto Paraíso de Goiás. Depois eu tenho Rio no dia 4 de maio, 9 de maio a estreia do Liz Rosa canta. Esse negócio de falar em terceira pessoa é horrível, né? Mas é o nome do show, Liz Rosa aí tem que falar, canta. Aí eu tenho que falar, claro. né? Liz Rosa canta Transversal do Tempo, que né, remontando esse show Transversal do Tempo com o roteiro original do Aldir e do Maurício Tapajós, enfim. E ainda vou ficar um tempo no Brasil, né, acho que até agosto, por aí, quando eu vou para a Europa. E nos Estados Unidos eu só volto no final do ano. Muito bom. Na Europa passa em Londres, que já tem Com certeza. uma espectadora, Rosa Carvalho. E nessa reta final, os últimos comentários e perguntas, muita gente bacana aqui. Lívia Oliveira, poeta, procurador. Lívio, querido. Vamos lá, Cefas Carvalho, amigo, parabéns. Pergunte a Liz se ela abraçou definitivamente o jazz. E quem agrada a ela em relação ao jazz nos Estados Unidos. E ainda uma pergunta, Verônica Swift é uma promessa ou uma confirmação? Verônica Swift é, pra mim, uma das melhores cantoras que eu já vi ao vivo. Pronto. Eu acho que Lívia é fã dela, né? Pelo jeito. A Verônica, inclusive, eu dei uma entrevista há anos atrás para o Rodrigo Faú e que eu falei dela, eu falei assim, essa menina vai estourar, e ela estourou mesmo. Nossa. Porque isso é a diferença dos Estados Unidos pro Brasil. Quando você tem um talento, assim como a Samara Joy agora, que também é incrível, que é pra mim também o novo nome do jazz. A Verônica é muito diferente da Samara, porque a Verônica, ela tá fazendo uma onda que ela chama de transgenre music, que ela mistura jazz com rock and roll e outras coisas. Então, assim, ela é mais versátil, né? E ela toca trompete, enfim. Já a Samara Joy, que foi a ganhadora do Grammy, é isso. ela já é mais clássica, né? Ela canta mais do jazz tradicional. Então, assim, essas duas meninas são incríveis mesmo. E aí tem o meu amigo Benny Benek, que eu trouxe pro Fast Bossa Jazz, que também é incrível. Tem muita gente, muita gente. É um número enorme de pessoas, assim. Mas eu acho essas duas cantoras, as duas grandes cantoras hoje de jazz. Muito bom. Respondido, então. A outra pergunta, porque essa foi a segunda pergunta. Essa foi eu estou indo pela ordem decrescente. Aí, e quem lhe agrada no jazz dos Estados Unidos? Eu não sei se você respondeu, dizendo que era muita gente. É muita gente, mas eu acho de cantora, pra mim, que você citou a Samara Joy, junto com a Verônica Swift. E a primeira pergunta, eu acho, posso estar equivocado, que você meio que já respondeu na pergunta anterior. Pergunte a Liz se ela já abraçou definitivamente o jazz. Eu acho que sim, né? E o jazz não é um estilo musical. O jazz é uma maneira de expressar-se musicalmente. Não é um gênero musical. É uma maneira de você se expressar. Então, sim, eu abracei o jazz, mas eu toco música brasileira. Então, para você ver como é amplo o jazz e como a música brasileira também é ampla, né? Que bacana. E o último comentário de Mirabô Dantas, um dos maiores músicos do Rio Grande do Norte, do Brasil, pessoa maravilhosa. Não é? Incrível. Parceiro de um monte de gente boa do MPB, tem uma trajetória linda e é um dos melhores seres humanos do Rio Grande do Norte. Beijão, Mira. Mira costuma estar aqui também. A entrevista que Mirabô deu aqui foi maravilhosa. Mirabô, maravilhosa. Muita história para contar. Então, Mirabô dizendo aqui, meu abraço pra Liz, canta muito Mira. Essa moça. Beijo, querido, viu? Você é incrível. Acompanho o relator, valeu, Mira, na próxima vem assistir aqui ao vivo. Liz, apesar de eu ter outras 47, 48 perguntas, vamos ficar por aqui, que já é 1 hora e pouco, quero agradecer, obrigado por ter aceitado o convite. Agradeço, querido. Foi uma conversa, prazer, viu? Foi nem uma entrevista, foi um bate-papo mesmo. Eu gosto, né, que eu gosto de conversar. Aí agora a gente vai para
para o assunto que não pode ir ao ar. Exatamente. Aqui no Bardalos, que está aberto, o centro está tranquilo, a gente sabe que está numa situação de exceção, a gente lamenta muito, a gente sabe que está acontecendo agora, mas o centro está tranquilo, o Bardalos está aberto, ontem teve festa no Bardalos, enfim. A gente tem que se proteger, mas também não pode cair em fake news, não pode achar Com também certeza. fazer o jogo dos criminosos. Aí essa não. coisa do medo Isso. comunitário. Né? Porque aí a população acaba fazendo o jogo dos criminosos, né? Passa a não ter nada, mas você é intimidado. Então, se cuide, faça o que sua consciência ditar, mas saiba que alguns lugares estão abertos, estão em segurança, como é o caso agora. Quero agradecer então a todo mundo que está aqui, agradecer e registrar que hoje é aniversário não só de Elis Regina, de José Aglio, o nosso cameraman, grande José Aglio, uma das melhores pessoas, um dos meus maiores corações que eu tenho o privilégio de conhecer. Obrigado, Aglio. Obrigado, Liz. Obrigada. Louco para ouvir o CD novo. Pois é, eu também. Todos nós. Muito obrigado então, obrigado a você que assistiu, continue. Beijo, lembrando gente. que fica lá, você vai no Facebook a qualquer momento e assiste tudo de novo. Então, um grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim.